Fala, nação rubro-negra! Neste domingo, dia 1º de junho de 2025, às 6h30, o Maracanã será palco de um confronto eletrizante pela 11ª rodada do Brasileirão, Flamengo x Fortaleza. Além da importância na tabela, esse jogo traz à tona lembranças de polêmicas do último confronto do Flamengo na Libertadores contra o Deportivo Táchira. Vamos conferir tudo sobre esse duelo. Situação atual das equipes. O Flamengo chega embalado após uma vitória suada por 1-0 sobre o Deportivo Táchira, garantindo a classificação para as oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o rubro-negro ocupa a vice-liderança com 21 pontos, apenas um atrás do líder. Já o Fortaleza busca a recuperação após uma derrota para o Cruzeiro, estando na 15ª posição com 10 pontos, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Polêmicas do confronto anterior. No último jogo contra o Deportivo Táchira, o Flamengo enfrentou dificuldades e venceu por 1-0 com gol de Léo Pereira. No entanto, o jogo ficou marcado por polêmicas. Arrascaeta recebeu cartão amarelo por suposta simulação de pênalti, gerando muitas discussões. Além disso, houve reclamações de um possível pênalti não marcado para o Táchira, aumentando a tensão no Maracanã. A presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, no estádio, também chamou atenção e adicionou pressão sobre os jogadores. Prováveis escalações: Flamengo, goleiro, Agustin Rossi. Defensores: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Meio-campistas: Alan, Gerson, Arrascaeta. Atacantes: Luiz Araújo, Everton Cebolinha ou Bruno Henrique, Pedro. Fortaleza, goleiro, João Ricardo. Defensores: Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco. Meio-campistas: Matheus Rossetto, Martínez, Pochettino. Atacantes: Marinho, Daverson, Breno Lopes. Boa tarde ao Bruno, ao Flávio Piperno, a todo mundo que acompanha mais um bate-pronto. De fato, foi até meio constrangedor, né? O que o Flamengo apresentou ontem no Maracanã, né? Ontem eu fiquei aqui até quase 5 da manhã por conta desse jogo, né? Quando a minha intenção era dormir no horário local, mas por dever de ofício acompanhei. E só por dever de ofício mesmo, né? Porque foi uma atuação muito aquém. E é impressionante como um time que faz um jogo como fez o Flamengo contra o Palmeiras, né? Consegue se apresentar daquela forma, né? Nem parecia um time que precisava da vitória a qualquer custo, muito poucos arremates de fora da área, diante de uma defesa fechada, contra um adversário que já sabia não seria simples. O Deportivo Táchira perdeu todos os jogos, mas só em uma ocasião perdeu por mais de um gol, que foi lá em Quito, 2-0 para a LDU, e um gol no finalzinho. Então foram derrotas sempre por um gol, quase sempre por um gol de diferença, em casa e fora. E era óbvio que, embora perca todos os jogos, ele não é goleado, ele vem de cara as derrotas. E foi assim mais uma vez. O Flamengo se mostrou muito despreparado, de novo, para uma partida que tinha um roteiro mais ou menos previsível. Avançou, se classificou, isso era o mais importante, passou para o terceiro ano seguido em segundo, como o Bruno estava destacando há pouco, que é uma vergonha, né? O Flamengo, com todo esse investimento, se classificar sempre na última rodada, com dificuldade. A última vez que se classificou bem foi quando, treinado pelo Paulo Souza, em 2022, ganhou quase todos os jogos, só não ganhou um jogo do Talheres, que era para ter vencido, teve um gol impedimento do time argentino no jogo lá em Córdoba, e não havia VAR naquele ano, ainda não havia VAR na fase de grupo da Libertadores. Mas é uma rotina incômoda. O que pode ser visto como ponto positivo é o tempo, né? O Flamengo vai ter um período grande agora até voltar à Libertadores, certamente vai se movimentar no mercado. O próprio técnico Felipe Luiz, ontem na coletiva, voltou a dizer que chegadas de partidas deverão acontecer, se for bem no mercado, fazer contratações adequadas e eventuais dispensas de jogadores que são não são tão, digamos, relevantes ou tão importantes no contexto atual. O Flamengo pode estar mais preparado para quando voltar à competição. Mas ontem foi realmente algo que mereceu até as vaias na final do jogo. A torcida vaiou com razão, porque não foi para ver uma atuação desse tipo que o torcedor lotou o Maracanã mais uma vez. É interessante, até ia perguntar justamente sobre essas vaias. A gente trouxe aqui as falas do goleiro Rossi, que ficou bastante chateado, que achou que não eram necessárias as vaias do torcedor flamenguista, tanto no intervalo
quanto no final da partida, mas você já se adiantou e falou sobre isso. Mauro, eu quero saber também sua opinião, e é claro, todo mundo que nos acompanha aqui no Bate Pronto quer saber a sua opinião, também sobre as falas do Felipe Luiz depois do jogo, né, que chamaram a atenção. O Felipe Luiz disse que o sentimento era de orgulho, um sentimento de um jogo heróico que o Flamengo fez, também fazendo comparações com o Manchester City para falar sobre a dificuldade de furar a defesa do Deportivo Táchira. Falou que o Manchester City também, que é um dos melhores times do mundo, também teve dificuldade para enfrentar o Crystal Palace. Queria também saber sua opinião sobre as falas do Felipe Luiz e as explicações do treinador flamenguista depois do jogo, Mauro. Eu acho que o Felipe se perdendo um pouco, Bonner. Inclusive, a comparação é péssima, né? Porque o Manchester City, nessa temporada, não ganhou nenhum troféu depois de muito tempo, né? Desde que o Guardiola chegou ao time na primeira temporada não foi campeão, depois ganhando pelo menos uma taça cada temporada. Geralmente mais de uma. E dessa vez não ganhou na última chance porque não foi capaz de derrotar o Crystal Palace fechado. O que foi um fecho muito negativo da temporada do City, diante do adversário tecnicamente inferior, que ele não conseguiu superar. Então, o exemplo não é bom, né? Ele pegou um exemplo ruim de um time que tem a mesma dificuldade hoje que o Flamengo apresenta contra equipes fechadas. E ele tem que encontrar as soluções e não apresentar justificativas. Eu entendo que ele não queira criticar os jogadores publicamente, coletiva de imprensa não é exatamente um confessionário, mas é preciso admitir que o time jogou mal, que o time finaliza pouco de fora da área. Foi uma coisa que eu falo há muito tempo. Ontem ele foi perguntado a respeito e aí alegou que não é característica dos jogadores. O Alan é o jogador que não faz gol, mas ele deu 2 chutes de fora da área, um deles até com perigo. Foi uma das raras situações que fizeram o goleiro adversário trabalhar. E o outro chute no segundo tempo, esse do Alan foi no primeiro, dado pelo Luiz Araújo. O Flamengo usa muito pouco essa arma. E esse é um problema que ele precisa corrigir, né? Vem de outros técnicos, cabe a ele tentar resolver essa questão. Então o Flamengo apresentou de novo ontem problemas antigos e o técnico tem que resolvê-los. Talvez ele tenha um discurso interno diferente daquilo que fala em público. Porque se for a mesma coisa, se ele estiver pensando exatamente aquilo que ele fala, isso será bem preocupante. Eu acho que cabe também ao José Boto, que é o diretor esportivo com viés técnico, questionar, cobrar, conversar, porque não foi nada legal o que se viu ontem. A classificação era prioridade, ok, mas não daquela maneira. E eu até dizia ontem, né, que a missão do Flamengo ontem, diante do jogo, do bate-pronto, era vencer, de preferência fazendo pelo menos 2 gols no primeiro tempo para resolver a questão, para ficar tranquilo, poder relaxar, poder trocar jogadores. Aí você vê que no segundo tempo ontem, ainda teve uma pressão final do Deportivo Táchira, o Rossi salvou uma bola no final, eu acho até que tinha impedimento, não sei se bateu na mão do jogador do time venezuelano, mas não importa. Tomou um susto desnecessário. O Alan Cian, no final do jogo, depois de errar 2 vezes o garoto, e foi tão bem quanto o Palmeiras, ele se estira no gramado. Ele entrou durante o jogo, já está cansado. Jogadores exaustos, ele tem muita coisa para ser acertada. Se o Flamengo quiser ser competitivo na temporada, não só na Libertadores, ele vai precisar de mais regularidade na parte técnica, física e na postura, da maneira como ele encara os adversários. Contra o Palmeiras, foi muito bem. Dias depois, muito mal. Mas são só 3 dias. O calendário é esse, Felipe. Não adianta. Sabe, esse argumento não vai ser o bastante, que ele vale para o Flamengo e vale para os outros. O Flamengo que se prepara adequadamente para suportar os períodos entre os jogos desse calendário do futebol brasileiro. É justificável, é claro que era uma situação de muita pressão para o Flamengo, que por culpa própria do time acabou se complicando nessa fase de grupos, mas é um time com jogadores experientes, com jogadores que passaram por diversas situações de pressão e contra um adversário que é muito frágil, que é o Deportivo Táchira. Eu não sei se essa ansiedade, é claro que ela existe, ela é justificável, ela justifica, na verdade, a atuação de muita dificuldade que o Flamengo teve contra o Táchira para confirmar a classificação. O que você acha, Mauro? A ansiedade poderia ser evitada se o time tivesse sido um pouco mais incisivo no primeiro tempo para buscar o gol com mais apetite, com mais objetividade. O que faltou. O Flamengo vão da área, não finaliza, o Gerson parece que tem... O Gerson, quando se vê em condições mínimas com o remate, parece que alguém mostra a plaquinha para ele assim, é proibido chutar o gol. Aí você vê o Arrascaeta mergulhando como se estivesse numa piscina, já fez isso contra o Palmeiras, deram para o Flamengo um pênalti que não existiu, na minha opinião, já falamos muito sobre isso durante a semana. Tá? De novo se jogou, tomou um cartão amarelo, não vai jogar o próximo jogo, está suspenso, sabia que está pendurado. No segundo tempo, a Arrascaeta tem a chance de chutar para o gol, aí tenta a bolinha colocada, toda vez ele vai finalizar assim, já foi assim contra o Central Córdoba na Argentina. Então, assim, falta um pouco mais de sangue nos olhos, às vezes. A certos momentos, você tem que tentar definir logo o jogo e jogar com uma outra postura coletiva, né?
mais finalizações, um pouco mais de velocidade na troca de passes, um pouco mais de objetividade. Aí quando você não consegue o gol, vai ficando ansioso. Porque o tempo vai passando e você percebe, caramba, passou o primeiro tempo, está 0-0. Então o gol ainda saiu no momento em que ia começar um nervosismo extremo, que é aquela parte final. Ele sai perto da metade do segundo tempo, aí dá uma acalmada e no final o Flamengo já consegue quase tomar gol de oportunidade. Realmente é um negócio que não tem explicação. Ansiedade, tudo ele falou de ansiedade porque foi perguntado, mas não é para ficar ansioso. Era para vencer com mais facilidade, se impondo como o time superior que deve se impor diante do adversário desmobilizado, eliminado, que colecionou derrotas na competição, para não sofrer de ansiedade. Então, o que eu digo, se o Felipe pensa exatamente como ele fala na coletiva, o que eu não acredito, péssimo. Agora, se é só um discurso para não melindrar os jogadores dado para fora e lá dentro ele fez de outra forma, tudo bem. Então fica como declarações protocolares, porque a entrevista de ontem foi absolutamente protocolar. O Léo Pereira falando que o time estava preparado, que esperava ou uma goleada ou um jogo difícil como foi para o Flamengo, né? Acabou sofrendo demais para conseguir essa vitória e no final termina, né? Diz, foi o que a gente conseguiu. Só que é o suficiente o que o Flamengo conseguiu contra o Táchira? Foi na conta do chá, né? Mas, repito, não é para se classificar na conta do chá numa chave que, por exemplo, eu já disse isso há muito tempo. A chave do Corinthians na Sul-Americana era mais difícil que a do Flamengo da Libertadores. Porque o Huracan, que está na final do Campeonato Argentino, é melhor do que o Deportivo, do que o Central Córdoba. O América do México, na minha opinião, tem hoje mais time do que o LDU, que antes se classificou bem com a troca de técnico, mas que mostrou um time inferior a vários outros times que essa equipe, esse clube equatoriano já apresentou na Libertadores, na Sul-Americana, nas últimas décadas até, né? E o Racing do Montevideo é o equivalente aí o Deportivo Táchira, é o patinho feio, é o pobrezinho, o fraquinho do grupo. A chave do Corinthians era mais difícil, na minha opinião, da competição que não é a mais importante, a segunda em relevância na América do Sul. Então o Flamengo tinha que ter passado mais ou menos parecido com o Palmeiras, com vitórias, tudo bem. O Flamengo empatar com a LDU fora é aceitável. Agora o Táchira, para vencer os dois jogos, Central Córdoba, para vencer os dois jogos, o Flamengo fez um ponto contra o Central Córdoba em 2 partidas. Então foi uma campanha muito fraca, muito ruim, com futebol ruim, exceto pelo jogo contra a LDU do Maracanã. Foi o único jogo digno de elogios que o Flamengo fez nessa Libertadores. E isso não é tolerável pelo elenco, pela qualidade dos jogadores. Então eles precisam entender que não basta jogar bem contra o Palmeiras e 3 dias depois foi apresentado ontem. Classificaram, ok? E a consequência disso, o Flamengo entrou como segundo do grupo. Ele tem uma possibilidade de enfrentar o Palmeiras, Internacional, São Paulo, Racing, Peñarol, Vélez, vai definir ainda, pode pegar River Plate, pode pegar, enfim, vários adversários mais difíceis do que se fosse líder do grupo, porque a segundo colocado teoricamente mais simples, né? Enfim, já vai para um desafio provavelmente mais complicado já precocemente, por conta de decidindo fora de casa. Lembrando que o Flamengo decidiu fora de casa nos 2 últimos anos e foi eliminado por times tradicionais, mas com elencos, nesse momento, nesse recorte da história, muito inferiores. Há 2 anos, o Olímpia, do Paraguai, que fez 3 gols de cabeça no Flamengo, e na temporada passada, o Peñarol, time no qual o Flamengo é incapaz de fazer um gol. E pode ter até Flamengo e Peñarol. Se o Peñarol passar em primeiro derrotando o Vélez, nessa última rodada, ele pode ser um dos adversários do Flamengo. O Peñarol, time no qual o Flamengo, repito, nunca fez um gol jogando no Libertadores. Vem desde 82 esse tabu. O Deportivo Táchira não fez nada demais. Assim, o Deportivo Táchira terminou zerado essa fase. Ele perdeu todos os jogos. O grupo terminou com 3 equipes empatadas com 11 pontos, LDU, Flamengo e Central Córdoba, pelo saldo de gols que ficou definida a classificação. LDU em primeiro, Flamengo em segundo e Central Córdoba eliminado da Libertadores, ficando em terceiro lugar. O Táchira perdeu todas. E o Flamengo ele foi se enrolando no jogo mesmo. O Flamengo fez uma fase de grupos ruim na Libertadores e aí é um ponto importante, porque tem coisas que acontecem uma vez, tem um momento, um ano, uma competição que você não vai bem ou que você vai muito bem, que são exceções. No caso do Flamengo, já é o 3º ano seguido em que o Flamengo, na fase de grupos da Libertadores, não vai bem, que ele tropeça contra times mais fracos e tem um certo sufoco ali na classificação. É o 3º ano seguido em que o Flamengo se classifica em segundo lugar. Histórico do confronto. Em confrontos pelo Brasileirão, Flamengo e Fortaleza já se enfrentaram diversas vezes, com vantagem para o rubro-negro. No entanto, o Fortaleza tem mostrado força nos últimos anos,
tornando o duelo cada vez mais equilibrado. Expectativas e palpite. A expectativa é de um jogo disputado, com o Flamengo buscando impor seu ritmo e o Fortaleza tentando explorar os contra-ataques. Com a lembrança das polêmicas do último jogo na Libertadores, o clima promete ser quente. Meu palpite é uma vitória do Flamengo por 2-1, com gols de Pedro e Arrascaeta. E aí, curtiu a análise? Então já deixa o like, comenta aqui embaixo o seu palpite para Flamengo x Fortaleza e o que achou das polêmicas do jogo contra o Deportivo Táchira. E claro, se inscreve no canal Cartão Vermelho para não perder nenhum detalhe dos próximos jogos, análises e bastidores do Mengão. Até a próxima, nação!